Olá, seja bem-vindo de volta a mais um dos meus vídeos contando o milagre da minha vida. Nós vimos a semana passada o Wannerson, um grande, precioso amigo nosso, líder, que começou a contar como foi a experiência dele que acompanhou todo o meu marido. Traduziu tudo que os médicos queriam falar com meu marido e viu os exames e tudo mais. Se você não viu o vídeo da semana passada, você precisa ir lá ver, porque hoje ele vai continuar essa história. Prestem atenção nos detalhes que ele vai te contar hoje. E como era a certeza era de que não ia ter jeito, então eu saí do hospital e fui falar com o líder da nossa igreja que estava acima de mim para fazer a preparação para o funeral da Vânia. E ver a ajuda que a gente poderia prestar para a família, né, lá do Cinecil, depois que a Vânia tivesse se partido. E essa reunião teve mais ou menos uma hora, mais ou menos, eu conversando com o presidente da Estaca, a gente acertou algumas coisas, né, tomou algumas decisões, e quando eu saí eu liguei de novo para quem estava no hospital. A Vânia ainda está aqui, a Vânia ainda não se foi. Então nós tínhamos a nossa reunião normal da igreja, era ao meio-dia, que a nossa congregação se reunia. E durante essa reunião, quando era meio-dia já, a Vânia ainda estava lá. E nós então falamos com os membros, né? Eu particularmente falei com os membros, expliquei o que estava acontecendo e pedi para que quem tivesse o desejo pudesse se unir com a liderança para fazer um jejum especial para a Vânia, e que se fosse a vontade de Deus, nessa hora, já depois de tantas horas, eu já estava começando a acreditar de que o Cinecil estava certo em relação a não desistir na fé que ele tinha. E então nós começamos a fazer como congregação um jejum. Essa ideia do jejum me trouxe experiências maravilhosas contadas pela minha mãe depois de muito tempo que eu saí do hospital. Eu tenho uma família bem diferenciada em relação às suas crenças. Nós tentamos conviver juntos, respeitar uns aos outros, mas às vezes existem algumas rugas devido às nossas diferentes crenças. Minha mãe me contou que o fato de eu estar quase morrendo em coma uniu toda a minha família, independente das religiões e das crenças que eles têm. E todos eles se uniram por mim para fazer um jejum e essas orações, mesmo tendo as suas diferenças de crença. Eu sou muito grata por ter proporcionado essa união de fé para minha família e alguns amigos de diferentes denominações religiosas. E eu lembro que nesse meio termo eu conversei com o Cinecil e falei: Cinecil, como é que você tinha tanta certeza de que ela não ia embora naquele momento? E ele falou para mim de que era uma promessa que tinha sido feita para ela, e que por causa daquela promessa que ela tinha recebido do Senhor, ele sabia que não, porque era uma promessa que era alguma coisa que ainda ia acontecer no futuro. Essas promessas mencionadas para o Wannerson pelo meu marido são promessas que eu tenho na minha bênção patriarcal. Se você é da mesma denominação religiosa que eu, você vai saber do que eu estou falando. Acredite na sua bênção patriarcal e nas promessas que elas contêm para você. Então eu vi a fé que o Cinecil tinha, não só no poder pessoal do sacerdócio, de poder dar bênção, de ser digno de dar uma bênção que salvou a vida de uma pessoa condenada, mas também nas promessas do Senhor. Essa experiência, ela ajudou muita gente, e ela me ajudou muito pessoalmente. De realmente, é uma coisa que a minha esposa sempre fala, a gente nunca deve enterrar quem está vivo, não importa a situação. Então, por mais desesperador que seja, que a gente não pode enterrar quem está vivo, já menosprezar, porque esse Deus é um Deus de milagre. E eu acompanhei esse milagre da Vânia desde o começo até tudo o que aconteceu depois. Depois que nós terminamos esse jejum, e depois nós ficamos sabendo também que os amigos dela do Brasil, na mesma época que nós estávamos fazendo, eles também fizeram um jejum por ela. Na segunda-feira, eles viram, ela ainda estava lá, né? Não foi embora,
e eles começaram a ver algumas reações. Algumas reações dela. Então, nós começamos a fazer um sistema. Tinha uma amiga muito próxima que ficava com ela a maior parte do tempo no hospital. Ela ainda estava inconsciente. Então, muitas vezes à tarde, quando eu saía do trabalho, eu ia lá e sentava e ficava perto lá, só lendo as escrituras e só sentindo o espírito dela que estava lá. Os médicos já começaram a ficar sem saber o que falar, sem saber o que fazer, porque ela estava lá e estava continuando e estava mostrando sinais de que ia melhorar. Isso aconteceu rapidamente. O médico que fez a cirurgia, acho que foi depois de 2 dias, se não me engano foi na terça-feira, que ele falou assim, ok, agora ele vai ter que levar ela para a sala de cirurgia para fechar apropriadamente a cabeça dela. Porque ele não tinha fechado, né? Tem uma membrana, tem um monte de coisa que ele deveria ter feito que não fez, porque como ela já não ia sobreviver e estava com pressa, então ele só grampeou a parte externa, mas por dentro ele não tinha feito nada. E ele foi e fez. E eu lembro depois que ele saiu, ele não falou para mim, eu não sei se ele falou para alguém, ele só falou para mim, ele só falou assim, ele falou assim, eu não consigo acreditar no que eu vi quando eu abri a cabeça dela agora. Foi o que ele falou para mim. E aí ele falou para mim de que o trauma que ela tinha sofrido é como se ela tivesse caído de cabeça de um prédio de 3 andares. Então ele realmente, aquilo que ele tinha falado, né, quando a gente estava esperando, de que a medicina não tem uma explicação, realmente não tem. Não tem uma explicação para o que aconteceu com a Vânia. Eu cresci ouvindo histórias como Jesus trazendo Lázaro de volta da morte, o filho da viúva de Naim e a filha de Lázaro. Eu jamais poderia imaginar que ele fosse fazer algo semelhante na minha vida. Eu estou aqui para dizer para você que isso é real. A partir dali, ela começou a se recuperar. E pelo trauma que ela sofreu, a recuperação dela foi extremamente rápida. E para mim, o mais impressionante é de que o primeiro médico, que era o médico da emergência, né, do pronto-socorro, que veio com o resultado, que ele falou assim, olha, na realidade, basicamente o que ele quis dizer é que seria melhor que ela tivesse morrido, que ela morresse, do que ter sobrevivido, porque ela seria um vegetal para o resto da vida, é ver de que ela não teve sequelas, que ela continua sendo a Vânia. Na realidade, ela virou a Vânia turbinada, né? Se ela já tinha energia antes, quem conhecia a Vânia antes, que ela sempre foi muito envolvida com tudo, ela sempre foi de fazer, de participar, de fazer acontecer, de ser a matriarca da família e de ajudar os filhos, e ajudar o marido, e ajudar quem precisava. Se ela já era assim antes disso ter acontecido, quem viu a Vânia depois, entende? Fica surpreso de saber da onde que sai ainda tanta energia, além do que ela já gastava antes, né? Então eu tenho certeza, e isso é uma coisa que eu vou carregar para o resto da minha vida, que o nosso Deus, ele é um Deus de milagres, e de que os caminhos dele não são os nossos caminhos, de que as nossas assunções, as coisas que a gente pensa, não tem nada a ver com as coisas que ele pensa, e que a nossa ciência, apesar de muito produtiva e muito, que ajuda muito em muitas coisas, não tem a capacidade de entender a grandeza do nosso Criador. A Vânia compartilhou as coisas os sentimentos e as visões que ela teve enquanto ela estava em coma, as coisas que enquanto ela estava inconsciente, a experiência que ela teve. E isso é uma coisa que para mim também sempre me acompanha, né? O fato de como que o Salvador, com a criação, do tamanho da criação dessa terra, como ele se importa com o indivíduo, como ele nos conhece pessoalmente, como ele sabe das nossas aflições, como ele compartilha das nossas dores, e quando com o propósito correto,
quando existe um propósito, como a promessa que tinha sido feita para a Vânia, de que ela vai, que ela ainda vai ser necessária nessa vida, ainda num tempo futuro, de como é que o Senhor, muitas vezes pessoalmente, Ele vem para nos confortar, Ele vem para nos ajudar, Ele vem para nos instruir. Isso é uma coisa que eu sempre acreditei na teoria, mas a experiência da Vânia me fez ver que na prática é ainda maior, ainda é maior do que a teoria que a gente entende. O nosso entendimento é muito pouco. A Vânia é um milagre ambulante, ela é um testemunho vivo de que Deus é o nosso Pai, que Ele nos ama, que Ele tem um propósito para todos nós. Para todos nós Ele tem um propósito. Nem todo mundo que passou pelo que a Vânia passou, com experiência semelhante, que recebeu também bênçãos, que teve oração, teve o mesmo resultado que a Vânia. Mas a Vânia é a prova de que quando existe um propósito, de quando é a vontade do Senhor, não há limites, a gente não precisa entender, a gente não vai conseguir entender na realidade. E eu tenho essa esperança de que o dia que chegar, que for o meu encontro com o meu Salvador, de que essa vai ser uma das perguntas que eu vou fazer para Ele. Vou falar como que foi o milagre operado na Vânia. Eu sei que Deus vive, eu sei que Ele nos ama, eu sei que Jesus Cristo é o nosso Salvador, que Ele veio para essa terra para operar milagres, para salvar as nossas almas, pela palavra e pelo exemplo. Ele é o nosso Salvador. Estar de volta com eles é a nossa meta. Viver uma vida viver aqui nessa vida, acreditando em milagres, esperando milagres e aceitando o que o Senhor tem para nós. O Cinecil, na sua bênção, em nenhum momento ele exigiu nada do Senhor. Ele foi extremamente humilde na maneira que ele se expressou. Se for da sua vontade, Senhor, permita que ela continue aqui com a gente. Permita que ela continue aqui com a gente para cuidar dos filhos. Mas se não for da sua vontade, pode levá-la. Ele fez... para mim isso me ensinou de que nós temos que colocar os nossos desejos, as nossas vontades abaixo dos desígnios do nosso Deus. Ele vive. E a Vânia vive. Eu só gostaria de deixar o meu agradecimento para a Vânia, para o Cinecil, de ter podido ser parte e ter participado desse milagre, de ter sido uma testemunha das coisas que aconteceram, uma testemunha ocular das coisas que aconteceram. E aí, dali até a recuperação total dela, cada vez que a gente ia visitar ela no hospital, ela estava melhor. Quando ela saiu do hospital e foi para a clínica de reabilitação, entende? A Vânia, quando aconteceu isso, a Vânia estava estudando inglês. Quando a gente foi visitar, quando ela já estava na clínica de reabilitação e já completamente consciente, já falando e já fazendo fisioterapia, fazendo os tratamentos que ela precisava fazer, falando português com sotaque, porque a primeira língua dela depois do acidente virou inglês. Até isso o Senhor ajudou ela. Ela tem um propósito nessa vida que é grandioso, o Senhor sabe disso, e ela foi preservada pela fé do Cinecil e pela necessidade que o Senhor tem de mantê-la aqui. Agradeço pela atenção e pela oportunidade de falar sobre coisas que aconteceram já há algum tempo, mas que estão sempre vivas na minha memória. Muito obrigado. No próximo vídeo, você vai ouvir a mulher mais importante que eu mais amo nessa vida, que é a minha mãe. Eu posso te dizer que 80% do que eu sou foi ela que fez. Eu quero que você escute como uma mãe pode reagir e vencer um desafio tão desesperador como esse, de quase perder uma filha. Eu sou a outra que ela ama.